Bom, nesse vídeo eu estarei utilizando o Lanzi aqui, que é um microfone de lapela sem fio, então vamos lá. A brincadeira que eu quero descrever aqui nesse diagrama hoje é que eu quero fazer uma exportação do Dynamo. Eu quero ler os arquivos que tem uma tabela do Dynamo e eu quero fazer consultas em cima disso. Eu não vou explicar o que é o Dynamo, o que é cada serviço aqui, é mais para mim conseguir passar a ideia de forma geral. Eu acho que eu devo explicar sobre cada serviço de forma bem geral. Mas vamos lá. O Dynamo basicamente é um serviço aí de banco de dados não relacional da AWS, que consegue aguentar aí trocentos inputs de dados ao mesmo tempo. E eu vou utilizar aqui um outro serviço que é o S3 também, que é um serviço de storage, ou principal serviço de storage da AWS. Um outro serviço que nós iremos utilizar aqui é o AWS Glue, que é basicamente um serviço para catalogar dados, tá? E o terceiro, é o quarto e último serviço que nós iremos também estar utilizando, é o AWS Athena, que é basicamente um serviço aí de Data Warehouse, que eu consigo fazer consultas SQL a partir de dados dentro de um bucket. E como é que isso tudo se integra, como é que isso tudo funciona, Ismael? É o seguinte, eu primeiro vou ter aqui, eu não vou buscar certinho as paradas, mas eu vou primeiro ter aqui, por exemplo, uh, o meu Dynamo, então a minha tabela do Dynamo S3, para falar a verdade, então AWS Dynamo DB, tá? Table no caso. Depois eu poderia ilustrar bonitinho e tal, mas aqui é só um rascunho para esse vídeo. E eu não sei nem se vou lançar esse vídeo de fato, mas beleza. Então aqui eu tenho uma tabela do DynamoDB que tem os meus dados, tá? E aí o que é que eu vou fazer? Eu vou pedir primeiro o serviço do AWS Glue. Então aqui ó, AWS Glue Catalog, para ir na minha tabela do Dynamo. Então eu vou fazer o seguinte, ele vai lá na minha tabela do Dynamo e vai catalogar, ou seja, ele vai dizer, olha, ler os dados dessa tabela, ver quais são as colunas e classifica quais são os tipos de dados de cada coluna. Então ele vai fazer aqui e vai retornar de volta. Aí ele vai lá e vai retornar. Na verdade isso aqui está errado, né? Então, o Glue vai lá e vai pegar catalogar os dados da tabela da minha tabela do Dynamo. Show! Feito isso, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar agora o serviço chamado AWS Glue Studio, a AWS Glue Job, para falar a verdade. Deixa eu pegar aqui, vou copiar. Então, eu vou falar o seguinte, olha, eu vou criar aqui um S3, então eu vou criar aqui um AWS S3, vou até colocar aqui AWS S3 Bucket. Aí AWS Glue Job. Inclusive eu tô aqui até aberto, eu não lembro se é AWS Glue Job, mas é algo assim. Aqui ó, o Jobs ele fica dentro do Glue Studio, para falar a verdade. É a AWS Glue Studio, que é um outro serviço aí da AWS. Então, AWS Glue Studio Job, no caso, né? Um job aqui. O que é que ele vai fazer? Esse job, ele vai fazer o seguinte, ele vai pegar os dados que estão dentro do DynamoDB e jogar para dentro de um bucket, de uma pasta ou do bucket, enfim, na raiz do bucket, aqui nesse 3. Então, o que é que ele vai fazer? Ele vai lá no DynamoDB, deixa eu colocar para cá, e ele vai jogar aqui, ó. Então, ele vai lá no DynamoDB, ele pega basicamente os dados que tem e exporta para um bucket do S3. Beleza, agora eu tenho os dados da minha tabela do DynamoDB dentro de um S3. E aí o que é que vai acontecer agora? Eu vou criar novamente chamo de um crawler, né, para falar a verdade. Isso aqui, inclusive, de ele catalogar, é um crawler que faz, né, é um serviço meio que é um serviço do AWS Glue Catalog. Então ele chama aqui e aí aqui faz isso. Isso aqui é a AWS Glue Crawler, tá? É uma funcionalidade do AWS Glue Catalog. Então, a AWS Glue Catalog chama o crawler vai lá e pega as informações e retorna, vamos dizer assim, pro Glue
Catalog, tá? E aí depois ele faz o AWS Glue Studio, ele pega os dados do DynamoDB e joga aqui para o S3 Bucket. Beleza, feito isso, vai ser criado um novo crawler, tá? Crawler, que vai fazer o seguinte. Então eu vou chamar aqui, na verdade, esse novo crawler ele vai se comunicar diretamente aqui com o meu bucket dessa vez. Por quê? O que é que ele vai fazer? Esse crawler ele vai lá no AWS S3, onde tem ali a tabela do DynamoDB exportado em determinado formato, seja JSON, Parquet, etc. Eu vou dizer que ele já vai utilizar o catálogo aqui que ele fez. Olha, todos os dados, ele vai ler, eu quero que você leia todos os dados que tem aqui nesse bucket e o tipo de dados que você vai ler é o tipo de dados que esse primeiro crawler aqui, então vou até aqui, ó, crawler 1, que o crawler 1 já catalogou. Vou colocar o crawler 2. E aí sim, ele vai ler, vai catalogar. E aí vai ter mais um serviço aqui, que é o último, que é o Athena, de fato. Aqui, ó, AWS Athena. Que é basicamente o quê? Quando esse segundo crawler ele lê o bucket com os dados exportados, ele já sabe qual é o esquema, ou seja, ele já sabe quais são os tipos de dados, né, que cada dado aqui exportado tem, porque o seu primeiro crawler aqui já fez isso, já catalogou, tá? E aí o AWS Athena, que é o quarto serviço aqui, que é basicamente um Data Warehouse, que ele faz consultas de SQL e por aí vai. Ele vai pegar do AWS Glue Catalog. O AWS Glue Catalog ele cria tabelas, tá? Então, por exemplo, tem uma tabela para esse primeiro crawler, que é só de catálogo, e ele vai criar uma nova tabela para esse segundo crawler aqui, que de fato vai ser uma tabela onde vai possuir dados, além de ser só uma tabela de catálogo. E aí a AWS Athena, ele consome essa tabela que esse segundo crawler vai criar, tá? Que é a partir do bucket aqui, do S3. E aí ele consegue, enfim, fazer consultas e por aí vai. Se eu quiser ser um pouquinho mais completo aqui, o AWS Athena, ele se comunica diretamente também com, aqui ó, deixa eu colocar para cá, com o S3 para fazer a seguinte coisa, para fazer aqui a questão de resultados da consulta. Então, toda consulta que você faz SQL, ele grava essa consulta, o resultado, dentro também de um bucket, tá? E aí cabe o seu bucket ter ali as pastas para dividir os resultados da Athena, para dividir a questão de exportação e por aí vai.